Olá a todos, eu sou o professor Rondinei Nunes e aqui nós vamos iniciar as nossas aulas de Geografia do ano letivo de 2021. Para esse primeiro momento, nós vamos trabalhar o seguinte conteúdo: a formação econômica do mundo contemporâneo e a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. DIT é o nome que se dá atualmente à fragmentação da produção industrial de um determinado produto, certo? Hoje é muito comum as grandes indústrias do mundo, de qualquer setor, têxtil, automobilístico, indústria de ponta, essas indústrias elas costumam atualmente dividir as etapas da produção em diferentes lugares do planeta, né? Em diferentes países são feitas componentes de determinados produtos. Para exemplificar, se você imagina um carro e você pensa em quantas peças, em quantos componentes um carro possui, e você imagina que cada componente daquele pode ter sido fabricado num país diferente da origem daquela indústria, você começa a entender o que é a divisão internacional do trabalho. A grande questão aqui é entender o porquê. Por que uma indústria divide a sua produção em diferentes países? Ao longo da aula, a gente vai procurar entender e, ao final, conseguir chegar a essa resposta. Para exemplificar a divisão internacional do trabalho, eu trouxe aqui o exemplo da Adidas, uma marca mundialmente conhecida no ramo de material esportivo e de produção têxtil, produção de roupas e acessórios esportivos, certo? A Adidas é uma empresa que atualmente tem a sede na Alemanha, que é um dos países mais ricos do mundo, localizado no continente europeu. No entanto, como vocês podem observar aqui ao lado, a fotografia de uma etiqueta da Adidas, de uma mochila, onde vem escrito a seguinte informação: feito, fabricado no Paquistão. Então, vejam só, a Adidas tem a sede na Alemanha, mais uma unidade fabril no Paquistão. Quer dizer, esse produto foi fabricado no Paquistão. E dessa forma, muitas empresas do mundo usam essa estratégia, fragmentam a sua produção e espalham unidades fabris, espalham fábricas por diversos lugares do mundo, ok? Então, o que é a divisão internacional do trabalho? A divisão de atividades e serviços entre os inúmeros países do mundo recebe o nome de divisão internacional do trabalho. Países de economia mais forte, aqueles países mais desenvolvidos, eles costumam possuir a sede das indústrias, certo? Essa sede é onde vão ser tomadas as principais decisões referentes à produção e aos negócios de uma forma geral. No entanto, de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, as unidades fabris, ou seja, as fábricas, o local mesmo onde os produtos vão ser fabricados, têm sido deslocados para países com a economia mais fragilizada, aqueles países que se industrializaram mais tardiamente, né? Que são os chamados países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, principalmente na América e na Ásia, ok? Os países de economia frágil necessitam receber investimentos dos países mais ricos. Então, para atrair esses investimentos e melhorar suas economias fragilizadas, oferecem amplas isenções de impostos, leis ambientais frágeis, entre outras facilidades, como, por exemplo, também matéria-prima mais barata, ok? Novamente, aqui nós temos um exemplo prático da divisão internacional do trabalho. Como eu já mostrei anteriormente, a Adidas tem sede na Alemanha, mas a gente pode ver aqui na reportagem do Jornal Extra de 2014, no período da Copa do Mundo do Brasil, a seguinte reportagem: fábrica no Paquistão produz a maior parte das bolas da Copa do Mundo do Brasil. Ou seja, a sede da empresa na Alemanha, o produto sendo fabricado no Paquistão para ser utilizado no Brasil durante a realização da Copa do Mundo. Outro detalhe interessante
é que a gente pode observar aqui na fotografia ao lado as trabalhadoras paquistanesas produzindo as bolas, no caso, né? E utilizando as vestimentas típicas do Paquistão, país asiático de maioria muçulmana, certo? Isso representa o que é o conceito da divisão internacional do trabalho. Uma indústria desloca a sua produção para outro país. Origens da divisão internacional do trabalho. Já no século XV, nós tínhamos aí pelo mundo rotas comerciais importantes e já bastante estabelecidas, principalmente da Europa em direção à Ásia, entre elas a famosa Rota da Seda. A diferença é que, nessa época, os produtos comercializados eram produtos naturais, né, as famosas especiarias, e também produtos artesanais, como no caso da seda, advinda da China, entre uma outra variedade de produtos. Não havia produção em escala industrial. Essa só vai surgir com a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, que dá origem também à primeira Divisão Internacional do Trabalho. Essa primeira divisão ela vai consistir no seguinte: a Inglaterra se industrializa primeiro e, para produzir os produtos industrializados, precisa de matéria-prima. Essa matéria-prima vai ser fornecida por países menos desenvolvidos, que, em troca, vão poder consumir esses primeiros produtos industrializados. Então, a primeira divisão internacional do trabalho consistia na relação entre os países que produziam industrialmente e os países que forneciam matéria-prima e consumiam os produtos industrializados. A segunda divisão internacional do trabalho ela vai ocorrer no século XX, né, durante o chamado capitalismo financeiro ou capitalismo especulativo, quando a Inglaterra perde a hegemonia mundial para os Estados Unidos da América. Um fator importante nesse período é o Plano Marshall, a ajuda financeira fornecida pelos Estados Unidos para a reconstrução dos países europeus arrasados pela Segunda Guerra Mundial e também o Japão. Esse Plano Marshall ele vai representar uma troca de capital de investimento entre um país desenvolvido, os Estados Unidos, e países menos desenvolvidos, causando assim uma dependência financeira. A terceira divisão internacional do trabalho tem início na década de 70 do século XX, com a chegada da chamada Revolução Científica. Aqui nós vamos ter importantes mudanças na forma de produzir, certo? E também importantes mudanças na forma como os países se relacionam entre si, principalmente por dois fatores: evolução dos meios de transporte e a evolução das redes de informação e comunicação, principalmente com o surgimento da internet. Bom, aqui nós temos um mapa mental que esclarece alguns aspectos da divisão internacional do trabalho. Primeiro, como se relacionam, nesse contexto, os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. Vocês podem observar aqui que os países centrais, países desenvolvidos, eles possuem a sede das empresas, portanto, dominam a tecnologia, o capital para investimentos, e é onde ocorre o planejamento das atividades, o desenho dos produtos. Toda essa fase de planejamento de produção ocorre nos países centrais, nos países desenvolvidos. Já os países periféricos, menos desenvolvidos, eles vão receber investimentos e as unidades fabris dessas grandes indústrias e vão fornecer matéria-prima barata, mão de obra barata em relação aos países desenvolvidos, e, além disso, vão apresentar legislação, leis mais frágeis, o que favorece as grandes indústrias, e também vão fornecer incentivos fiscais, principalmente a redução de impostos. Nesse contexto, também ocorre a formação de holdings, que são fusões entre empresas e conglomerados. É importante ressaltar que só consegue promover essa flexibilização da produção, só consegue promover essa divisão internacional do trabalho
as empresas multinacionais e transnacionais, porque são aquelas que têm recursos financeiros, certo? E tecnologia para comandar diversas unidades fabris espalhadas pelo mundo todo. Nesse contexto, nós temos o enfraquecimento das fronteiras nacionais, já que essas indústrias elas são multi ou transnacionais, atuam em diversos países do mundo, certo? E nós temos aí o contexto da terceira revolução industrial, onde a gente vai destacar, como já foi citado, a melhoria dos meios de transporte e a melhoria dos sistemas de comunicação e informação. Outro ponto importante é discutirmos os pontos positivos e os pontos negativos da divisão internacional do trabalho, dessa flexibilização na produção. Como pontos positivos, a gente pode destacar geração de empregos nos países para onde essas fábricas se destinam, modernização do setor produtivo desses países menos desenvolvidos, que vão passar a integrar o cenário produtivo mundial, vantagens competitivas, esses países vão começar a produzir industrialmente e entrar no mercado internacional. Evasão de lucros já faz parte dos pontos negativos. O lucro daquela empresa, daquela indústria que está produzindo no Paquistão, parte desse lucro vai ser enviado para o seu país de origem, na Europa, por exemplo. Dependência tecnológica dos países menos desenvolvidos em relação aos países mais desenvolvidos. E podemos destacar também a questão ambiental, já que essas indústrias migram para os países menos desenvolvidos e vão passar a consumir ali os recursos naturais, podendo muitas vezes causar problemas ambientais. Ok? Então, pensando naquela pergunta que a gente fez no começo da aula, por que indústrias multinacionais e transnacionais deslocam as suas fábricas para países menos desenvolvidos? Em busca de vantagens produtivas. A intenção, o objetivo é produzir gastando menos para poder aumentar a sua margem de lucro. Ao chegar nesses países menos desenvolvidos, essas indústrias vão ter acesso à mão de obra mais barata, à matéria-prima mais barata, vantagens fiscais, como dedução de impostos, por exemplo, e, em alguns casos, uma legislação mais frágil, que vai acabar favorecendo a grande indústria. Então, o objetivo final é lucro, ok? Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima.